Prosseguindo, na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos fazer agora um resumo do quarto livro. Bom, o quarto livro, ele começa estudando Apocalipse capítulo 12, a mulher e o dragão. O primeiro ponto que eu coloquei de destaque aí para vocês, a mulher vestida de sol seria Israel na grande tribulação? É uma pergunta. Não, eu falo que essa mulher é o povo de Deus. É o ponto que eu coloco para vocês. Tanto que ela vai dar a luz a Jesus, ok? O ponto 2, a mulher vestida do sol seria a igreja? Bom, nesse momento porque a igreja, ela nesse momento é o povo de Deus. Nesse momento Israel, ele está separado de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz que ele será reenxertado. Ele foi cortado, mas será reenxertado. Bom, ela tem a lua aos seus pés e 12 estrelas. Lembrando até da revelação de José, um simbolismo ligado ao povo de Deus. A mulher estava grávida, ok? E o dragão, um dragão vermelho, que ele vem para tentar tragar essa mulher. Quem é esse dragão? Bom, é Satanás, que ele tentou matar Jesus, ok? Depois o dragão tenta tragar o filho da mulher. Nós sabemos, essa profecia está falando de como Satanás tentou matar Jesus desde o seu nascimento. Mas depois eu digo aí que nasceu um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, ou seja, há de governar o mundo, tá bom? Então, claro, está falando de Jesus Cristo. Depois, ainda na página 18, eu falo, o menino foi arrebatado, ou seja, Jesus Cristo foi levado ao céu. E a mulher fugiu para o deserto, ou seja, nesse momento, o povo de Deus é protegido da perseguição da igreja católica, que ela será um instrumento para perseguir primeiro o Império Romano e depois a Igreja Católica. Ela vai perseguir as outras igrejas dizendo que elas são igrejas perigosas e que elas têm que ser exterminadas, que são igrejas heréticas. Em nenhum momento a profecia diz que a igreja de Jesus seria essa igreja autoridade que estaria sentada sobre os reis da terra. Não. A Bíblia diz que a Babilônia apocalíptica faria isso. Ok? Então, Israel, eu coloco aí depois, Israel no deserto, o que representa? Representa Israel fugindo da perseguição, principalmente da Igreja Católica. No Império Romano, Israel só era perseguido quando ele fazia rebelião, como a rebelião de Bar Kokhba, no ano 132, a rebelião nos anos 70, 68 a 70, ok? Mas, no geral, eles não eram perseguidos pelo Império Romano. Eles tinham uma autorização especial do César para adorar só o Deus deles, não adorar os deuses romanos, tá bom? Que eram muitos. Mas a Igreja Católica não vai respeitar isso. E quando nós estudamos esse ponto, eu até recomendei a vocês comprar o livro, eu fiz diversas citações, A Espada de Constantino, como ele perseguiu e matou judeus e cristãos. Pois bem, depois João vê uma batalha no céu. Essa batalha já está ocorrendo na grande tribulação. Foi o que eu apontei para vocês. E viu que Miguel, ele expulsa, o dragão não prevaleceu, ele foi expulso e o dragão foi precipitado na terra. Ok? E quando ele é precipitado, ele diz que ele tem pouco tempo, então ele vem com grande ira e diz, ai dos que habitam na terra nesse momento. Bom, eu coloquei uma citação aí para vocês, falando que nesse momento o dragão ele é chamado de Abaddon, no Apocalipse, que seria o destruidor também, ok? Apolion ou Abaddon. E eu coloquei em comentário, Abaddon é adorado na maçonaria como divindade, a maçonaria adora Abaddon. Maçonaria é um satanismo, ok? E prossigo, sabemos tratar-se de Satanás, e durante a grande tribulação, os homens adorarão a Satanás através da maçonaria. Tudo indica, irmãos, que a maçonaria ela é chave na preparação do mundo para o anticristo.
comentário prossegue. A obra Maçonaria e os Jesuítas, de 1875, apresenta o documento da maçonaria sobre o combate ao cristianismo. Ele diz: o nosso fim principal, é o que a maçonaria diz, é o de Voltaire e da Revolução Francesa. Diz, lembre-se que esse é o ideal da maçonaria e da esquerda. Ok? E ele diz: o aniquilamento perpétuo do catolicismo e até da ideia cristã. Então ele quer acabar com a ideia cristã por causa do catolicismo, porque eles dizem que o cristianismo sempre esteve do lado dos poderosos, do lado daqueles que oprimiam. Não é verdade que o cristianismo estava do lado dos poderosos. O catolicismo estava. Mas por conta disso, a maçonaria odeia o cristianismo. Então ele diz que o ideal da Revolução Francesa, da esquerda, de Voltaire, é o mesmo da maçonaria. É aniquilar, acabar com a ideia cristã. Okay? Essa é a ideia da maçonaria. E a maçonaria, sendo satanista, aí nós perguntamos, por que a maçonaria ela ajuda tanto algumas igrejas, ela patrocina algumas igrejas, né? O comentário prossegue. A Faculdade Reformada Mackenzie, a faculdade protestante, publicou dissertação para obtenção do título de mestre em Ciências da Religião, publicada na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. E veja o que ela diz nessa dissertação, eu coloquei o texto aí. É nesse cenário de mudanças que chegam imigrantes protestantes em solo brasileiro e iniciam suas atividades religiosas, ganhando espaço através do auxílio de maçons. Então, por que as igrejas protestantes são patrocinadas pelo satanismo? Isso é muito estranho, né? E prossegue, de maçons e de lojas maçônicas. Algo que pode ser claramente observado nesse trabalho. Portanto, concluímos definindo que o papel exercido pela maçonaria no Brasil, especificamente aos presbiterianos, foi de suma importância para a fixação e desenvolvimento dessa tradição reformada em solo brasileiro, que vem até os nossos dias. Ou seja, todas as igrejas protestantes, elas são patrocinadas pelo satanismo. Por isso que eu falo que as Assembleias de Deus, ela tem que ficar separada das igrejas protestantes, mas elas estão de braços dados. Isso é um perigo, isso é morte espiritual. E não é, quando você falar de igreja protestante, não fala só de presbiteriana, luterana, anglicana e metodista, não. Existem duas igrejas batistas. Uma é a Igreja Batista Cristã, que é chamada de Igreja Batista Geral. A outra é a Igreja Batista Protestante. Tem essa Igreja Batista Protestante, o fundador dela no Brasil, ele abriu uma loja maçônica, ou seja, um templo satanista e uma igreja batista na mesma rua. Ele declarou isso na história da sua vida. E essa igreja, ela odeia o pentecostalismo. Recentemente, a Igreja Batista Redenção, presidida lá por um pastor chamado Marco Granconato, ele critica tanto o pentecostalismo que ele diz que a igreja teria enfrentado 3 grandes adversários no mundo: o paganismo, a perseguição do Império Romano e o pentecostalismo. Ele fala coisas absurdas sobre o pentecostalismo, mas ao mesmo tempo ele diz que tem pastores da Assembleia de Deus que convida ele para pregar e que ele vai lá e fala: vocês não aprenderam nada de tudo que eu tive aqui da última vez. Como pode um homem que fala isso sobre o satanismo, sobre o pentecostalismo, dizendo que o pentecostalismo é tão ruim quanto o paganismo e quanto a perseguição romana, como que esse homem pode ser convidado? Mas a Assembleia de Deus, irmãos, infelizmente, ela tem que acordar, ela tem que abrir os olhos, porque ela está entrando por péssimos caminhos, ok? Nessas alianças com essas igrejas que os próprios protestantes, essa é uma faculdade protestante, ela diz: o satanismo é que trouxe os protestantes para o Brasil. Não sou eu que estou dizendo, são os protestantes que estão dizendo. Bom, ainda nesse capítulo 12, com a descida de Satanás para a terra, ele é expulso das regiões celestiais, acreditamos ser a região que está aqui acima de nós, como no livro de Jó, ele diz que veio de rodear a terra e passear por ela.
Então o Apocalipse diz, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo tem pouco tempo, né? Então ele desce com uma ira muito grande. E ele persegue a mulher, mas diz que a mulher recebe asas de águia para ela fugir da perseguição do dragão. Nesse ponto aqui, certamente está falando de Israel durante a grande tribulação, ok? Porque aí já está falando da perseguição da grande tribulação. Bom, as duas testemunhas, ela tem um papel importante de evangelizar essa mulher como povo de Deus durante a grande tribulação. Porque a Bíblia diz, nós estudamos que no livro 3 eles se converterão no número de 144 mil. Mesmo sendo um número simbólico, significa que muitos israelitas se converterão da pregação das duas testemunhas na primeira metade da grande tribulação. E diz que essa perseguição, ela durará por tempos e metade de tempo. Essa é uma forma do Apocalipse falar dos 3 anos e meio. É o mesmo significado, tá bom? E diz que a serpente lançou um rio atrás da mulher. O que simboliza isso? Eu falei para vocês, até o uso da palavra serpente, por que não disse que o dragão lançou o rio? Porque a serpente foi aquela que enganou a mulher, torcendo a palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 3. Então, a serpente lançar um rio, sendo o rio feito de águas, claro, formado de águas, água simbolizar a palavra de Deus, significa que a serpente lança um rio sujo, ou seja, falsas doutrinas para tragar a mulher. Isso está acontecendo nos dias atuais e as igrejas estão sendo levadas. As igrejas estão participando da União Mundial das Igrejas, que é liderada pela Igreja Católica. Teve agora no dia 13 de novembro, né, de 2022, desse ano, uma reunião lá no Monte Sinai, com catolicismo, hinduísmo, shintoísmo, budismo, islamismo, judaísmo, protestantismo, estavam todos lá e até alguns evangélicos estão participando dessa união das igrejas, que é uma preparação para a vinda do anticristo. Mas eles estão cegos, estão surdos, não conseguem ver o que está acontecendo. E o dragão faz guerra à semente da mulher, ou seja, a esses israelitas e a todos que estiverem aqui durante a grande tribulação acreditando em Jesus Cristo. Nesse ponto eu falo que Israel, ele vai se destacar e ele já é o país número 1 no mundo em termos de tecnologia. Ele ultrapassou os Estados Unidos em 2013. Okay? Lá no livro eu mostro os links, né, dos documentários que falam sobre o avanço de Israel na tecnologia. E depois eu falo sobre o dragão se pôr sobre a areia do mar para receber a ajuda de 2 bestas, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. E nesse ponto eu estudei como Apocalipse 12, versículo 18. Lembre-se que tem algumas Bíblias que não tem esse versículo. Eles confundem, colocam no capítulo 13, versículo 1, como João se pondo sobre a areia do mar. Na verdade é o dragão, ok? E aí vem o capítulo 2 desse livro 4, que é a besta que subiu do mar. Vamos estudando o capítulo 13. Essa besta, ela tem as mesmas características da besta, da primeira besta de Daniel, capítulo 7. Tá bom? Aquelas bestas lá, o leão com asas de águia, o urso e o leopardo, elas aparecem aqui no anticristo. Ou seja, essa besta que sobe do mar, ela traz características de todos aqueles animais, todos aqueles reinos, melhor dizendo. Eu coloquei aí uma imagem da águia, né, como símbolo dos Estados Unidos, e esse olhar maligno dela, né, porque eu acredito que os Estados Unidos, ele vai ter um papel importante nessa besta, já que os Estados Unidos hoje ele é o líder, ainda é o líder, né? A China está quase se equiparando aos Estados Unidos, mas agora estão numa crise lá, mas os Estados Unidos ainda é o líder do mundo, ok? E eu comento aí, olha, o Império Romano hoje é representado nos Estados Unidos. A principal divindade romana era Júpiter,
que era chamada de Júpiter Capitolino. Seu templo era chamado de Capitólio. Hoje o Capitólio está nos Estados Unidos. Né? Foi só uma coincidência dar o mesmo nome do Deus romano, só coincidência, e a Bíblia profetizou que nos últimos dias a besta seria um reerguimento do Império Romano, tá bom? Coloquei aí também uma nota de dólar, onde você tem a pirâmide, tá bom? Lá no livro eu comentei com vocês que a pirâmide, ela era, lá no Egito, a morada de uma divindade chamada Meretse, que era ninguém mais, ninguém menos que a serpente, que aparecia na testa de todos os faraós e das suas esposas, porque a serpente era o líder daquele povo que construiu aquelas pirâmides, que eu falei para vocês que certamente que foram os descendentes de Caim. Depois botei outra imagem, como aparece a águia lá no dólar, e a pirâmide também ampliada, tá ok? E eu comento, abaixo da pirâmide, escrito em latim, Nova Ordem Mundial. Os maçons participaram diretamente da fundação, independência e elaboração do documento de independência dos Estados Unidos. Então, meus irmãos, existe sim uma grande possibilidade dos Estados Unidos ter um papel importante nessa besta que sobe do mar. Bom, depois, no capítulo 13.1.2, eu comento maçonaria e protestantismo de mãos dadas. Eu mostro aí um artigo completo para vocês verem como a maçonaria ela vem patrocinando o protestantismo. O protestantismo, irmãos, não é igreja cristã. Até 200 anos atrás eles nos matavam. Lá nas Bruxas de Salem, você pode pesquisar, eles mataram o pastor anabatista lá. O julgamento, perguntaram a ele, seus filhos são batizados? O pastor respondeu, só o mais velho. Por quê? As igrejas anabatistas não batizam criança. Os protestantes falaram, pode matar. O povo ainda chegou a protestar, vocês vão matar um pastor dizendo também que são bruxas, tá bom? E o protestante disse, esse não é um pastor autorizado, porque os batistas não eram autorizados. Os protestantes até 200 anos nos matavam, e agora eles se apresentam como a igreja da história. Que história? A história da Guerra dos 30 anos, que eles, numa guerra contra os católicos, eles dizimaram a Europa, que até hoje a Europa tem ódio do cristianismo por causa da guerra entre protestantes e católicos. E querem jogar essa história maligna na nossa conta. Né? Nós não podemos cair nessa, porque eles estão de braços dados, além com a maçonaria, também com o catolicismo. O comentário aí diz, os redatores do primeiro estatuto da entidade, ou seja, da maçonaria, foram o pastor presbiteriano James Anderson, em Londres, na Inglaterra, em 1723, e Jean Desaguliers, um reformador francês. Ou seja, os protestantes participaram da organização desse satanismo chamado maçonaria. Então, a Igreja de Jesus hoje cair nessa aliança com os protestantes, como estão fazendo, estão caindo fácil, como tomar doce de uma criança. No Mensageiro da Paz, em agosto de 2022, numa página 3 e página 13, numa página eles falam da morte do protestantismo nos Estados Unidos e na Europa. Os templos estão fechando, né, pastores ateus no protestantismo, claro que a doutrina da predestinação leva ao ateísmo, tá ok? Mas chega na página 13, o mesmo Mensageiro da Paz celebra uma aliança com os protestantes, e uma aliança educacional. Está pedindo para seguir o caminho de morte. Isso está no mesmo jornal de agosto de 2022. Bom, depois eu falo aí de um rito que você pode pesquisar, é conhecido entre os maçons, chamado mote de maçom. E lá, né, no comentário completo, vocês devem ver no livro, que significa a palavra de maçom, é sem dúvida de origem calvinista. Diz esse link aí, você pode pesquisar nesse link, ou seja, foram calvinistas que criaram até um rito maçônico, um rito satanista. Calvino,
ele perseguiu e matou anabatistas e outras pessoas, okay, que discordavam da doutrina dele. Esses homens, eles eram satanistas. Hoje eles são reverenciados pelas igrejas como se fosse um grande teólogo, e tem até assembleiano pregando heresias de Calvino. Esse homem, ele era ligado à maçonaria, isso a história comprova, ele era ligado ao satanismo. Depois, 13.1.4, eu falo também de Lutero e da maçonaria. Eu apresento um artigo completo aí que conta a história. Eu procuro citar historiadores para não dizerem que eu estou inventando, que fala de Lutero e da maçonaria, ok? E um outro artigo também no site Gospel Prime que fala maçonaria dentro de igrejas evangélicas. Batistas e presbiterianas são as preferidas. Batista, essa batista protestante. Foi o satanismo que trouxe ela, o fundador declara isso. E nesse ponto aí eu conto também a história, é só você pesquisar e você vai ver lá, lá nos Estados Unidos, quem foi que fundou aquela ordem satânica chamada Ku Klux Klan? Foi essa igreja batista protestante, controlada pelo satanismo maçônico. O pastor, lá daquela igreja batista Redenção, Marco Granconato, que diz que o pentecostalismo é um dos maiores perigos junto com o paganismo e com a perseguição romana, ele pertence a essa igreja patrocinada pelo satanismo. É por isso que ele fala isso contra os pentecostais. Essa mesma igreja fundou a Ku Klux Klan. Ela fundou um outro grupo de supremacia racial satanista chamado VASP. Então, eles criticam o pentecostalismo, eles deveriam olhar para a trave que está no olho deles, que é uma trave satanista. Tá bom? A Assembleia de Deus tem seus defeitos, o pentecostalismo tem suas limitações, mas isso é um cisco no olho. Enquanto eles têm lá uma trave chamada satanismo, maçonaria. Foi a maçonaria que patrocinou eles. Então, não vem dizer que eles são igreja cristã, porque não tem como o satanismo promover igreja cristã. O satanismo quer matar as igrejas cristãs. Ok? E é por isso que essas igrejas que foram promovidas pelo satanismo perseguiam e matavam as igrejas cristãs. Bom, depois do item 13.1.5, eu apresento um outro site, aí um site protestante, que ele comenta sobre a ligação de Lutero com a Rosa Cruz, que é uma vertente da maçonaria. E o próprio site, eu deixei o link aí completo, ele mostra o símbolo luterano e o símbolo da Rosa Cruz, do satanismo da Rosa Cruz. É o mesmo símbolo, tá ok? Então, não caiam nesse engano. O que está sendo decidido aqui é onde a nossa alma vai passar a eternidade, no céu ou no inferno. Aí a gente não tem que ter ligação com denominação, com nada. Nosso primeiro compromisso é com a Bíblia, com a verdade de Deus. Depois, o item 13.1.6, eu falo, Lutero era antissemita. Eu cito um site aí que fala do antissemitismo luterano, porque ele defendeu a morte dos judeus, defendeu que as sinagogas deveriam ser queimadas. Adolf Hitler, quando ele foi criticado pelos protestantes, ele falou, olha, eu estou fazendo o que Lutero falou. Ele falou para queimar a sinagoga e matar os judeus. Ele escreveu um livro dos judeus e suas mentiras, onde ele defende isso. Por que vocês me criticam? Isso daí é, infelizmente, a realidade das igrejas protestantes. Bom, depois eu apresento um artigo aí que fala da agonia do cristianismo na Holanda. Na verdade, é a agonia do catolicismo e do protestantismo, tá bom? E ele diz que paróquias perecem, as igrejas estão agonizando na Europa, igrejas protestantes, ok? E a Europa, eles não aceitam as igrejas evangélicas, porque eles veem a igreja evangélica como uma vertente do protestantismo, o que nós não somos. Pois bem, prosseguindo sobre essa besta, diz que ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 chifres, eu comentei com vocês, que são 10 reinos que devem se juntar à besta que sobe do mar e à besta que sobe da terra. E eu falei que o Emmanuel Macron está fazendo uma união na Europa, já tem 9 países,
e eles já convidaram a Itália para formar o 10º país. Então diz que essa besta tem um nome de blasfêmia, ela vai sempre blasfemar contra Deus, falar contra Deus, e ela aparece simbolizada no leopardo, no urso e no leão. Ou seja, os mesmos animais de Daniel capítulo 7. E nesse ponto, quando você for lá ler no livro, eu comento quem foram os vencedores da Segunda Guerra. Os Estados Unidos, que tem como símbolo a águia. A Inglaterra, que tem como símbolo o leão. Daniel viu um leão com asas de águia, era um animal. Depois ele viu um urso. Quem foi o segundo vencedor da Segunda Guerra Mundial? A Rússia, que tem como símbolo um urso. E depois o leopardo, que é uma união, uma mistura de animais, leão com pantera, leão-pardo, que fala dessa união certamente ali na Europa dos 10 reinos que estão sendo formados pelo Emmanuel Macron. Bom, depois eu falo que o dragão deu o seu trono à besta. Ou seja, durante a grande tribulação, essa besta vai receber o poder de Satanás. E depois eu falo do anticristo e o islamismo. Tá bom? Eu digo que dificilmente o anticristo será islâmico, como alguns defendem. O anticristo deve ser um homem, provavelmente um descendente de Davi, e que atenda aos requisitos que os rabinos falam hoje sobre o Messias. E nesse ponto aqui eu falo com vocês do espiritismo judaico, que hoje é muito forte, chamado Hassidismo. Ele está predominando em Israel. Hoje a maioria dos judeus são espíritas. É a preparação para o anticristo. Bom, depois nós vimos que uma das cabeças dela foi ferida de morte, mas ela se recuperou e eles adoram o dragão durante a grande tribulação. Ok? Sobre falar de adorar o dragão é adorar Satanás. E eu coloquei um link aí de um artigo que fala dos satanistas criam curso infantil para contrapor o ensino cristão em escola nos Estados Unidos. E eles foram autorizados a ensinar em escola. Os pais se revoltaram, disseram que iriam tirar seus filhos das escolas, tá bom? Então, a lei americana segurou. Mas por que eles fizeram isso? Porque o satanismo está crescendo muito nos Estados Unidos. Leiam esse artigo, vejam o meu comentário lá no livro, tá bom? E nesse mesmo artigo ele diz a inesperada ascensão do templo satânico nos Estados Unidos. E depois, primeira igreja de devoção ao diabo é inaugurada na Colômbia, ou seja, o satanismo está crescendo no mundo. Bom, depois tem uma pergunta, quem é semelhante à besta, a humanidade vai dizer durante a grande tribulação? Que ela vai dominar tudo, vai matar até as duas testemunhas. E diz que deu-se-lhe uma boca, ou seja, está falando do anticristo, ok? E depois diz que o anticristo blasfemará contra Deus, ou seja, falará coisas contra Deus durante a grande tribulação. E eu coloquei uma nota aí também de um artigo, que vocês devem ler. Colunista da Folha compara cristãos a terroristas e diz que Deus acima de tudo é perigoso. E tudo isso ele faz dizendo que católicos, protestantes, e colocam nós, evangélicos, como protestantes, diz que seria tudo farinha do mesmo saco. E que eles tiveram do lado do poder no passado e eles querem assumir o poder no presente. Olha o que esse louco está falando. Bom, isso é a preparação para o anticristo. Os cristãos que ficarem aqui na grande tribulação serão extremamente perseguidos. Bom, depois o item 13.6.2 é um tempo de destaque, porque Daniel profetiza que o mundo, e o Apocalipse também, estará dividido em dois poderes, ok? E eu mostro aí sobre o PIB de 2020, como Estados Unidos e China estão se destacando no mundo. Os Estados Unidos, o seu PIB era de 20 trilhões, a China de 14. O PIB dos Estados Unidos em 2021 caiu e o da China subiu um pouco, tá ok? Veja a diferença para os outros países. Se você somar Estados Unidos e China, você pega aí até o Brasil, que é o 12º país nessa contagem. Se você somar todos os outros países a partir do Japão, não dá um Estados Unidos, não dá uma China.
Então, para nós vermos o poder desses dois países. E o Apocalipse, ele fala de duas bestas, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, ok? Bom, o item 13.6.3 fala do anticristo numa luta contra o santo concerto, ou seja, ele atacando Israel, o templo, o culto, ok? Depois eu falo do anticristo e os jesuítas. Importante vocês verem esse tópico, e eu cito ali um artigo, né, falando sobre satanismo no Vaticano e mostrando como esse Papa, ligado aos jesuítas, como ele está modificando tudo em Roma. E também nesse ponto eu destaco que hoje tem duas autoridades jesuítas no mundo, ou seja, dois satanistas. Assim é que alguns papas falaram que os jesuítas são satanistas. O Emmanuel Macron e o Papa Francisco. Ok? E eu comento as coisas que esse Papa tem feito e falado aí para vocês despertarem. Em nome de Jesus. Bom, o item 13.6.5 diz: o anticristo mudará os tempos e as leis. E depois, o poder do anticristo vem do dragão. E depois, o anticristo fará prosperar o engano. Todos esses pontos falando da ação do anticristo na grande tribulação. E nesse ponto aí de engano, eu coloco um artigo aí, um artigo católico, em que ele fala da volta dos protestantes ao seio da Igreja Católica nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já não existe mais protestantes. Eles já voltaram ao catolicismo. E no mundo, em 2017, eu comento nesse ponto, eles assinaram um documento com a Igreja Católica de retorno, ou seja, não existe mais igreja protestante. Quando a Assembleia de Deus faz aliança com os protestantes, está fazendo aliança com a Babilônia apocalíptica. E mais, eu mostro o link aí, um outro artigo que diz: igrejas reformadas endossam o acordo católico-luterano sobre disputa crucial da reforma. Ou seja, o Papa Francisco ele está para admitir Lutero a qualquer momento, né, atraindo em definitivo os cidadãos protestantes, porque a liderança já assinou com a Igreja Católica. Os protestantes nem sabem, mas não existe mais protestantismo, são todos católicos. Bom, quando o Papa esteve aqui no Rio de Janeiro, apareceu um evangélico lá, eu cito aqui nesse momento, com um cartaz dizendo: sou evangélico e vim pedir a sua bênção, Santo Padre. Eu não sei que tipo de evangélico é esse, provavelmente é um protestante que se diz evangélico, né? Tá bom? Bom, depois o item 13.6.8 fala em tempos trabalhosos nos últimos dias, ou seja, nos últimos dias, infelizmente, o apóstolo Paulo profetizou lá em 2 Timóteo 3:1 que viriam tempos trabalhosos, ou seja, os cristãos seriam enganados. E é isso que está acontecendo. Fazer aliança com protestante e com católico é ser enganado, né? Se continuar assim, em alguns anos, a igreja evangélica, a igreja Assembleia de Deus vai estar nos dias de finados lá no cemitério adorando os mortos, porque é isso que a igreja católica faz. Quem faz aliança católica com a igreja católica vai seguir nesse caminho. Bom, ainda nesse livro eu falo sobre a besta que subiu da terra. Essa outra besta eu comento, tudo indica que ela é a China. Por quê? Ela falava como dragão. A primeira besta, ela tinha como símbolo o leão, com asas de águia, o urso, o leopardo. Aqui surge uma outra besta que fala como dragão. Qual é o símbolo da China? O símbolo da China é o dragão. Ok? Então essa segunda besta é o dragão. Então está profetizado dessas duas bestas estarem dominando o mundo quando o anticristo estiver para se manifestar. Ok? Bom, depois eu falei aí do falso profeta, ok? Que é o líder, e coloquei diversas possibilidades dele surgir do islamismo, do budismo, do catolicismo ou até de um rabino.
E lá eu coloco um artigo intitulado China quer controlar a reencarnação do Dalai Lama. Por quê? O Dalai Lama, ele é uma encarnação do Buda na crença chinesa, ok? E os comunistas querem determinar quem será a próxima reencarnação do Dalai Lama. Então existe a possibilidade do falso profeta vir do budismo. Esse falso profeta diz que ele faz grandes sinais, levando a humanidade a adorar a besta, né, o anticristo. Sinais que lhe foi permitido, tá bom? E diz até que foi lhe permitido que desse espírito à imagem da besta para que ela falasse. Ou seja, seria um grande sinal. Será literal? Nós não sabemos. Bom, ela porá um sinal nos homens para que os homens não possam comprar ou vender sem antes ter esse sinal. E aí eu comento aí, esse sinal ele é chamado de um nome ou número do nome da besta. E uma possibilidade que eu coloquei, né, em que o apóstolo Paulo ele apresenta 18 qualidades ruins dos homens nos últimos dias. Um grupo de 6 qualidades ruins, outro grupo de 6 e outro grupo de 6. O primeiro, homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. O primeiro, 6. O segundo, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes. 6. Depois, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Outro, 6. Ok? Então, essa é uma das possibilidades do significado do número 666. Mas o número do nome do anticristo, eu coloco aí outras possibilidades também, até do Papa ser o falso profeta ou o anticristo. E veja, eu coloquei um link aí do site Terra, né, que diz o seguinte: Papa pede que fiéis rezem, quase ameaçando a Deus. Que oração estranha, né? Eu já critico aqueles, até o Mensageiro da Paz pediu para eu escrever um artigo sobre isso, eu critico aqueles que oram a Deus determinando. Que isso? Agora o Papa fala de ameaçar. Bom, outro artigo que eu coloco aí, o Papa comenta a declaração do Papa sobre fracasso de Jesus na cruz, que ele pegou um crucifixo e disse: essa é a história do fracasso de Deus. Essa frase está errada, você não usa isso nem como ilustração de oratória, nunca. Esse Papa, ele está trabalhando para o anticristo. Ok? Bom, depois o item 13.18.2, em quem é o anticristo, eu faço diversas perguntas lá, nesse aí é o 2, eu falo de um homem chamado Jared Kushner, né, o genro do Donald Trump. Eu digo aí que ele é o homem que está coordenando as alianças de paz de Israel na ONU. Eu coloco o link aí. E ele é judeu. Ok? Ele pode estar trabalhando para o anticristo ou não. E depois, na sexta pergunta, quem é o anticristo, eu falo de um homem chamado Yosef Dayan. Essa família Dayan, ou Dayan, como alguns pronunciam, eles se dizem descendentes de Davi. A história realmente diz que eles são descendentes de Davi. Os judeus reconhecem eles como descendentes de Davi. Esse homem, ele é um cabalista. E ele já ameaçou de morte o líder de Israel, que acabou sendo assassinado, ok? O Isaac Rabin. E ele depois ameaçou de morte também um outro líder, o Ariel Sharon, que acabou sofrendo uma hemorragia cerebral. Ele disse que ele iria matar essas pessoas pelo poder da cabala. Esse homem é um satanista. Não é impossível que ele seja o anticristo. Ok? E para concluir esse livro, quem é o anticristo sétimo, eu falo de um rabino americano chamado David Volpe, que o nome dele resulta em 666. E esse rabino, ele é um herege. Ele segue aquele liberalismo teológico criado, né, pelos protestantes. Diz que a Bíblia é um conto de fadas, uma coisa absurda. Tá bom? Bom, esse foi o resumo do quarto livro.